Fala, meu povo, e aí, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas indicações de leitura sobre o universo do audiovisual. São 5 livros e eu vou explanar de forma bem rápida aqui cada um deles. E espero muito que alguma dessas leituras, caso vocês venham adquirir, possa fazer diferença na sua evolução técnica sobre esse universo que é tão amplo. Fica comigo que a gente vai trocar uma ideia. Assim como todas as áreas, quando a gente se predispõe a ser um bom profissional, a gente tem que estar o tempo todo procurando formas de evoluir, né? Sejam cursos presenciais, hoje com o advento do próprio YouTube, que está aí desde 2004, abrindo possibilidades para que as pessoas acessem conhecimentos que anteriormente era muito mais difícil, né? Conhecimentos de forma prática, que você vê as pessoas fazendo ali mesmo. E além dos cursos presenciais, dos cursos online, mas a leitura nunca vai ser substituída, né? O livro é um investimento relativamente barato, né? Você pode pegar algumas promoções aí e acessar leituras que podem mudar a forma como você pensa acerca de determinadas coisas, né? E para hoje eu estou trazendo 5 leituras que contribuíram muito para o meu desenvolvimento profissional como videomaker, como filmmaker, como profissional do audiovisual. Espero muito que de repente possa ser uma possibilidade de você estar adquirindo algum livro desse e também ter acesso a essa informação, que essas informações são tão valiosas, né? O primeiro deles é Num Piscar de Olhos, tá? Esse livro aqui é do Walter Murch, do Valtão. Ele nada mais, nada menos foi o cara que montou Apocalypse Now e O Paciente Inglês. São filmes emblemáticos, sobretudo Apocalypse Now, que fala sobre a derrota dos Estados Unidos lá na Guerra do Vietnã, sobre uma ótica bastante interessante do Coppola, né? Um filme dirigido pelo Coppola. Nesse livro ele traz algumas experiências das montagens que ele fez ao longo de sua vida, também dando foco para o Apocalypse Now e também para O Paciente Inglês, mostrando a sua técnica. O que é legal, assim, esse cara, ele veio do analógico, obviamente que toda mudança, ela traz alguma dor, então a migração do analógico, lá das moviolas, aquela coisa que era um objeto enorme que fazia barulho, para um computador usando o Avid já naquele tempo. Ele diz que em 1968 foi a primeira experiência dele com a edição, no caso no computador, né, a edição digital, e que é claro, toda mudança traz dor, mas quando a gente consegue absorver essa mudança e percebe os benefícios que ela traz, isso nos faz evoluir muito, sobretudo nessa perspectiva. O analógico já estava deixando de ser a única opção, então quem não se atualizasse poderia correr o risco de cair no ostracismo, certo? Então esse livro aqui ele aborda técnicas de montagem, ele vai mostrando o passo a passo que ele faz, tanto a questão da transição que ele fez do analógico para o digital, tem esse lance do piscar de olhos, que é o feeling do tempo do corte, em que dependendo de como for feito, o espectador nem sequer percebe que mudou de câmera ou de plano, porque é tão sutil essa mudança, é tão precisa, né? É tão exata que só se a história não for muito boa para você realmente estar prestando atenção nos detalhes de uma montagem, por exemplo. Então é um livro que, com certeza, para nós que somos videomakers, e a maioria de nós somos editores, né? A gente trabalha com praticamente todo o processo de fabricação de um filme, de um vídeo, e não tem como não ser um montador, né? E até acho que nós que somos montadores, apesar de que não somos um profissional exclusivo de montagem, né? Ou seja, a gente consegue resolver, mas obviamente a gente não é necessariamente o cara que faz a montagem, sobretudo de projetos muito maiores, mas a gente tem dimensão. Esse livro vai contribuir muito com o seu crescimento, pode ter certeza. É um livro que não é muito extenso,
A leitura dele é muito prazerosa, não é filosófica, apesar de que tenha uma dose de filosofia quando ele vai explicando o processo dele, que é muito pessoal, mas que é simples de se entender e eu acho que super vale a pena. É um livro que não é muito caro, vou deixar aqui na descrição o link. E o Valtão manda bem pra caramba, hein? Um outro livro que eu acho indispensável na nossa saga de videomaker, de filmmaker, é um livro sobre roteiro. Esse manual do roteiro, e é um manual mesmo, não é um livro para você pegar e ler devorado de cabo a rabo. É um livro que até você pode fazer isso, porém, eventualmente você vai ter que revisitá-lo, ver um capítulo em específico, um tópico em específico, porque ele traz informações muito interessantes e ricas acerca de como se escreve um roteiro técnico, né? Até para nós que trabalhamos com interpretação de roteiro, para fazer a decupagem, para criar a cena. E alguns de nós até se atrevem a escrever alguns roteiros, como eu fiz um curso no Senac aqui em São Paulo, e até fiz um roteiro, produzi um roteiro, infelizmente não tirei de papel ainda, mas é um sonho que vai acontecer em algum momento. Esperar os planetas se alinharem aí para que isso venha a dar certo. Então esse livro traz alguns exemplos práticos de alguns filmes que ele roteirizou. E antes disso ele foi um cara que trabalhou muito com seleção de roteiros para fazer o pitch de venda para as produtoras lá em Hollywood. Sid Field é um nome muito forte nesse meio, o cara tem realmente muita coisa para mostrar e falar. E ele traz uma das coisas que é bastante pertinente, sobretudo quando se fala em roteiro, que é a diferença do roteiro literário para o roteiro técnico, né? O roteiro literário, trocando em miúdos aqui, explicando rapidamente, é meio que a contação da história, com os sentimentos imbuídos na cena. Exemplo, fulano de tal acordou triste e foi comer doce na cozinha, por exemplo. No roteiro técnico, não cabe essa subjetividade do sentimento. Fulano acordou, levantou-se e foi até a cozinha pegar um doce, ponto. No roteiro técnico não existe essa possibilidade de dizer se ela está triste, se ela está feliz, se ela está chorando. Chorando até pode, porque é algo físico, né? A gente pode estar chorando de felicidade, pode estar chorando de tristeza. Isso tudo é uma coisa que se constrói junto com a interpretação do roteiro e a decupagem, junto com a equipe técnica, né? O diretor de fotografia, direção de arte, ou seja, quando as pessoas sentam para ler o roteiro e entender qual mood vai ter em cada cena que foi descrita naquele roteiro. Então ele traz essa diferenciação do que é um roteiro técnico, um roteiro literário, e eu acho que é bastante interessante essa leitura, fundamental para você que quer desenvolver o seu potencial de contar histórias e ter ferramentas para que isso venha a ser concretizado. Super indico, Sid Field, o cara merece. Esse livro aqui, meus camaradas, Narrativa Cinematográfica. Esse livro, para mim, e óbvio que eu não terminei ainda, é um livro que tem bastante frames de filmes, né? Tem bastante coisa aqui, bastante exemplos. E ele traz uma discussão muito interessante. E aí volto um dos pontos que são bastante importantes na história do cinema, que são as rupturas, né? Analógico, digital, cinema mudo, cinema falado. E esse filme aqui, ele tem uma crítica bastante pontual, no sentido de quando o cinema deixou de ser mudo, que passou a ser falado, a imagem cinematográfica perdeu. Porque antes, para você comunicar determinadas sensações na imagem, né, na imagem que foi criada para tal, ela não precisava da palavra para você entender o que estava acontecendo. O próprio Charlie Chaplin era um gênio do cinema mudo, que ele fazia você entender e sentir o que ele estava sentindo sem ele precisar dar um pio, né? E esse livro, ele traz essa discussão dizendo que o cinema moderno, ele perdeu muito porque ele se ancora muito, né? Ele se ancora demais na palavra falada. E a imagem perdeu esse sentido, esse significado. Tem até um exemplo muito bom que ele traz aqui, que é sobre o filme Pacto Sinistro. Ele faz algumas, eu posso até botar um print aqui depois, ele faz algumas leituras no sentido da construção da imagem, que obviamente são muito peculiares de nós ocidentais, que é o nosso sentido de leitura é da esquerda para a direita, é a nossa forma natural de ver o mundo. Então, para indicar que existia um protagonista e um antagonista nessa história, o protagonista se locomovia de cima para baixo,
da esquerda para a direita, ou seja, no sentido da nossa leitura. Já o antagonista se movia de baixo para cima, da direita para a esquerda, ou seja, é uma forma não natural de lermos as informações no nosso dia a dia, né? E ele vai trazendo exemplos como esses e mostrando que, subjetivamente, quem já está assistindo a esse filme vai ter algumas inferências, ou vai fazer algumas inferências de perceber, mesmo não vendo outra ação que simbolize a caracterização do antagonista versus protagonista, mas que você já vai tirando algumas conclusões dali. O cara que está andando da direita para a esquerda naturalmente vai ser entendido como o cara que está fazendo um movimento não natural. Consequentemente, isso já liga no nosso cérebro algumas reações e possibilidades de interpretação que a gente vai dizer que esse cara é um antagonista. Esse cara vai ser o vilão do filme. E de fato é. Ele tem um quadro aqui bastante interessante que ele fala dos movimentos que você vai fazer com o seu personagem no quadro. Por exemplo, o eixo X, né, que aí vem um pouco de matemática, mas é uma matemática bem simplificada, da esquerda para a direita é um movimento confortável. Da direita para a esquerda, no mesmo eixo X, é um movimento desconfortável. Subindo é um movimento difícil, porque a gravidade nos prende no solo o tempo todo, né? E já descendo é uma descida fácil, é um movimento fácil. Então, a própria indicação de algumas tomadas de cena em que o seu personagem se locomove em determinadas posições já vai falar muito sobre quem ele é. Se ele é bom, se ele é mau, se ele é antagonista. Isso é muito interessante. Esse livro assim deu um boom na minha cabeça, porque de fato é possível você fazer com que o espectador já tenha algumas interpretações acerca do personagem sem precisar que ele abra a boca. E o diálogo fica restrito a fazer qual é realmente seu papel, sempre impulsionar o filme para frente. Ou seja, o diálogo ele tem que ser muito preciso, ele tem que ser muito bem encaixado, que é para não ficar uma cena meio solta, né? Esse livro é fantástico, super indico. Tem muitos exemplos de muitos filmes incríveis e emblemáticos que eu tenho certeza que muitos de vocês já assistiram e eu acho que vai contribuir pra caramba. Eu falei 1% do que esse livro é e eu acho que vai, ó. Parabéns aí para Jennifer Van C. Não sei, o nome é muito difícil. Um outro livro que eu acho de extrema importância, meus caros amigos, A Psicologia das Cores. Por que as cores são tão importantes no nosso ofício, né? Quem faz um ótimo uso disso são o pessoal aí do marketing, do design, que conseguem sempre nos fazer comprar aquilo que a gente não precisa, mas acaba achando que precisa e acaba comprando do mesmo jeito, né? Esse livro aqui, ele traz muitas informações incríveis a respeito de como as cores são importantes. E é claro, talvez tenha uma relação muito mais íntima com a direção de arte do que com a direção de fotografia. Porém, na direção de fotografia, a gente tem sempre esse contraponto da cor fria e da cor quente, né? O que cada uma delas simbolizam dentro da narrativa e qual a importância de utilizá-la da forma correta. Estar num ambiente, por exemplo, de hospital, tem que ser aquela luz estéreo, aquela luz fria, né? Tá numa igreja, por exemplo, vai ser aquela luz mais quente, aquela coisa mais aconchegante, a presença de um ser superior. E nesse livro, ela vai trazer, além de todo o espectro de cor que são usáveis hoje, né, que são reproduzíveis, como elas podem variar de significado dependendo do contexto em que elas estão inseridas. Não é que uma vai significar completamente o oposto dependendo do contexto, mas ela vai ter interpretações diferentes, tá? E aí ele vai dizer o que significa o rosa, o que significa o vermelho, o laranja, tem todo... E o livro, ele tem uma qualidade muito boa, sabe? As imagens são muito, a página, a impressão muito incrível. Também é um livro que não é para você pegar e devorar do tudo assim. Ah, vou ler o livro. Não, não é. É um livro de consulta. E é muito mais interessante você consultar esses livros, sobretudo livros que tenham uma característica mais de manual, do que você simplesmente pegar e devorar. Você não vai conseguir absorver tudo. E esse daqui, por sinal, é um livro que tem bastante páginas, né? É um livro bem grosso, mas eu acho que é um dos mais incríveis, né? Um dos livros mais completos que existem hoje sobre a psicologia das cores. E eu acho que se você não estiver usando as cores ao seu favor, você está comendo bola, hein? Um outro livro que eu acho fundamental,
Os 5 Cs da cinematografia. Pois bem, esse livro aqui também é um manual, assim como os outros. Os 5 Cs da cinematografia nada mais são do que a câmera, que se refere ao ângulo, né? Se é alto, se é baixo, se é normal, se não é. A continuidade da ação no próximo quadro, isso é importantíssimo. O outro é o corte, closes e composição. São os 5 Cs da cinematografia, tá? E através desses 5 Cs, praticamente tudo que se conhece em termos de captação com uma câmera para cinema, uma imagem cinematográfica, são construídas a partir desses pilares. São 5 pilares segundo eles. É óbvio que vai ter outras leituras que vai talvez ter uma interpretação diferente acerca desses elementos, mas essa é uma das mais clássicas, né? O Joseph V. Maskelyne. Esse livro aqui tem muito respaldo no meio aí do audiovisual, inclusive algumas universidades de cinema e escolas de cinema sempre utilizam como referência. E aqui ele vai assim traduzir em miúdos todos os significados dos planos, se é de cima para baixo, de baixo para cima, quando usar um close, como você usar um ângulo para tornar, sei lá, o prédio maior ou menor, tipos de enquadramento, são 2 pessoas, se são 3, toda a construção imagética da cena. Esse livro é uma bíblia da cinematografia. É uma leitura que não é muito densa também, ele tem bastante exemplos, tem bastante figuras para vocês que gostam de ler figuras. E eu tenho certeza que é um livro que vai vir a somar muito na hora de você criar a narrativa acerca da sua imagem e já também, dependendo de como você concebe essa imagem, como você estuda e cria essa imagem, mesmo sem um diálogo já vai dar para sentir a emoção que você realmente queria que aquela imagem passasse para o espectador. Então por hoje eu vou ficar por aqui, falei pouco porque o vídeo já está bem longo e também não quero dar spoiler. São livros que alguns estão ali na casa dos R$100, outros estão mais baratos, mas eu acho que vale cada centavo. É sempre bom a gente ter para onde recorrer caso a gente precise tirar uma dúvida técnica sobre determinada coisa e sempre no caminho da evolução. A nossa área, assim como todas as outras, precisa que nós estejamos sempre abertos a aprender coisas novas, porque é uma evolução infinita, né? A tecnologia, que é, de certa forma, a base do nosso trabalho, todos os dias sai lentes novas, câmeras novas, e filtros de efeitos, e luzes novas, e prismas, e nossa, é uma infinidade de coisas que se você não tiver o tempo todo se atualizando, correndo atrás de conhecimento, se reciclando, muito provavelmente você pode ser uma pessoa muito talentosa, mas se você não acompanhar essa evolução, você pode estar fadado a perder espaço no mercado que é muito competitivo, que todos os dias entram porção de pessoas novas e às vezes pessoas que não têm tanta técnica, mas têm um feeling muito bom, que conseguem construir uma imagem incrivelmente bonita esteticamente, e na evolução já é o primeiro passo. Conseguindo conceber uma imagem incrível, dar peso e significado para ela só vai ser uma questão de tempo e um pouquinho de estudo. Então, estudem sempre que possível, façam cursos, troquem ideia, vão de graça para set com seus amigos se for preciso, vejam como é produzida a imagem na prática. Eu tive uma oportunidade maravilhosa 2 anos atrás, que foi fazer making off de uma produção de publicidade da O2 Filmes, que é uma das maiores empresas de produção audiovisual da América do Sul. E quando eu vi aqueles caminhões de câmera, de lentes, de luzes, de cenário, meus olhos brilharam. E eu fiquei extremamente agradecido por estar tendo aquela oportunidade de estar ali no meio e ver profissionais tão gabaritados construindo a imagem. E conversar ali devagarinho com cada um deles, sem invadir muito o espaço deles, sabendo que eu tinha que me preservar para não ser um intruso indesejado. E essa também é uma forma de aprender, né? Se tiver oportunidade, vá num set grande, perceba como as pessoas se comportam, como elas trabalham, porque eu tenho certeza que isso vai
contribuir demais para o seu aprendizado e desenvolvimento. Então hoje foram só 5 livros, mas eu tenho muito mais, só que tem outros que são mais chatinhos, são mais filosóficos e confesso que até para mim que sou da área de humanos, sou formado em História, sou professor de História, apesar de não estar mais na área há pelo menos 12 anos, mas ainda tenho essa perspectiva da leitura mais crítica, né, de filosofia, de sociologia, e mesmo assim esses livros têm uma densidade que são um pouco complexas para você absorver, mas são livros incrivelmente interessantes. E por hoje é só, pessoal. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida em específico sobre qualquer um desses livros, por favor, deixe seu comentário aqui. Não esquece de dar seu like, de se inscrever no canal, sabe? Ativar aquele sininho ali para quando sair um vídeo novo vocês estarem a par. Que eu tô aqui na correria, na luta do dia a dia, trabalhando pra caramba. Graças aos deuses o mercado está muito aquecido. Tenho tido trabalho praticamente toda semana, e isso é muito bom. Mas, na medida do possível, eu estou tirando um tempinho com muito carinho, muita dedicação e muito esforço para estar aqui gravando esse conteúdo. Espero que vocês gostem. Um abraço e até a próxima semana.